Se você tem curiosidade sobre a história da comunidade judaica do Rio de Janeiro, hoje você vai ter uma boa oportunidade para recuperar o que você não conhece e aprender aquilo que você eventualmente desconhece na verdade. Então, preste atenção. Rosete Rubim está dando uma aula aqui em Menorá, na TV, sobre o que foi a comunidade judaica dos últimos 50 anos. Vale a pena ficar aqui conosco. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Muito bem, estamos então dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV sobre uma bela parte da história da comunidade judaica do Rio de Janeiro. E você fica então com a nossa querida Rosete Rubim. O papo hoje vai ser muito bom. A Rosete é um arquivo vivo de uma porção de coisas interessantes que aconteceram na comunidade judaica do Rio de Janeiro. A Rosete transitou por todos os espaços comunitários e foi muito legal. Trabalhou comigo na federação, durante anos e anos e anos foi um dos membros do coral israelita. Hebraica para ela muito conhecida, porque ela foi muito bem na hebraica durante muito tempo. E eu contei com a Rosete em diversas oportunidades que nós vamos contar aqui para vocês hoje. E eu tenho certeza que vai ser muito bacana mesmo. Como é que começou a tua ligação com a comunidade judaica do Rio de Janeiro? Eu acho que a minha ligação é genética. Eu acho que eu não tinha outro caminho. Por quê? A minha mãe veio de Krasnik, Polônia, com 16 anos. Lá, ela já era atuante no movimento partidário sionista Poalei Zion. Quando chegou aqui, ela veio com meu avô. Minha avó veio um ano depois com 4 filhos, uma nasceu no Brasil e um já tinha morrido muito jovenzinho na Polônia. E a minha mãe, então, se filiou aqui ao Mapai. Quando foi isso? Eu nasci em 38. Então, a minha mãe deve ter vindo em 32. Na verdade, um pouquinho antes do Hitler tomar o poder na Alemanha. Ah, sim! Quer dizer, a Polônia ainda não tinha sido atacada, mas havia muito antissemitismo na Polônia. Já. Minha mãe não passou nada da guerra. Infelizmente, as famílias do meu ficaram pai, por lá. Do meu avô... eu conto essa história. Do meu avô, Alguém contou para você por que eles deixaram a Polônia? A vida começou a ficar difícil. Muito pogrom, não é? E já havia quem tivesse vindo, aí começa a falar da América, né? A vida na América. Bom, aí todo mundo ficou animado de vir. Imagina que não foi fácil. Se bem que meu avô tinha uma profissão, ele era alfaiate e sempre trabalhou, morreu alfaiate, com uma grande alfaiataria. Então, a minha mãe logo se filiou aqui ao Mapai e trabalhou. No começo da vida judaica no Brasil, havia partidos sionistas que se localizavam em todos os lugares onde havia judeus. O Mapai é uma conjuminação de partidos de esquerda, partidos trabalhistas sionistas, que antes da existência do Estado de Israel já funcionavam. Então, cada judeu se filiava, se ele quisesse, a um partido sionista de matiz de esquerda, ou de matiz de direita, ou de matiz de centro. O Mapai é um grupo de partidos de esquerda, e a Rosete está dizendo que a mãe dela, que já atuava no Apolei Zion, lá na Polônia, quando chegou aqui, se filiou ao Mapai, que aglutinava também o Apolei Zion. É isso. Isso. E Haverá é companheira em hebraico. A palavra Haverá significa companheira em hebraico. Ela foi Haverá Vitro, e que era totalmente apolítica, mas era um grupo de entidade. Mulheres. Quando se começou as reuniões na Europa, aqui, visando já a criação do Estado de Israel, então já tinha aqueles halutzim, primeiros obreiros, né, que foram para Israel ainda pioneiros. Antes do advento do Estado, que ainda era Palestina, embora Palestina que eu falo é Palestina judaica.
Não, olha só, a Palestina é um nome romano que foi dado quando os judeus foram expulsos do Oriente Médio com o massacre de 136, em que o Bar Kokhba foi completamente eliminado e os romanos mataram 500 mil judeus no Oriente Médio e deram o nome de Palestina para que os judeus não pudessem mais entrar ali e nem tocar nesse nome. Foi mais ou menos isso. Inclusive as pessoas que nasceram em Israel, na Israel de hoje, né? Nos territórios todos, tipo Tfata, aqui e ali, o passaporte, tem gente aqui, né? A sogra da minha tia, o passaporte é assim, país, Palestina. Porque na realidade, Rosete, é bom a gente lembrar isso também, que é muito significativo. Até 1917, toda essa região era Império Turco-Otomano e passou a ser Império Inglês e Francês, porque com a derrota dos otomanos na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França dividiram o Oriente Médio e mantiveram o nome de Palestina. Quando começaram as reuniões avisando os movimentos para o Estado de Israel, então se fez um braço feminino do movimento socialista, que era Moetzat Hapoalot, que era a associação de obreiras pioneiras no feminino. Então, assim que houve o advento do Estado de Israel, veio uma Shelichá. Shelichá é uma emissária que vem numa missão cultural, social, e ela veio implantar no Brasil o movimento Moetzat Hapoalot. Minha mãe, muito politizada, deixou a Vitsu e fundou com essa Shelichá, com essa emissária, a Organização das Pioneiras. A minha mãe tem um retrato lá na organização, fundadora, tal e coisa. Hoje, essa organização se chama Naamat Pioneiras. Tá? Perfeito. E havia também a escola, óbvio. Eu era da escola Ercilia, fiz o meu primário lá, o admissão, no meu tempo. Eu sou velha. Quando a gente fala meu tempo, é porque a gente é velha. Rosete, o Ercilia se juntou com o Talmud Torá e depois com o Barilã. Agora, o Ercilia era na Tijuca. Na rua Ibituruna, na esquina Ibituruna, onde foi o TTH depois? Tá certo. Esquina de General Canabarro. Exatamente. Essa é a escola original. Eu estudei lá e meus pais foram da diretoria de pais, obviamente, e trabalharam muito. Isso é minha mãe. Agora vamos lá. Meu pai veio de Britven. Ele já tinha 3 irmãos aqui, ele foi o 4º, e havia um na Argentina. Meu avô veio da Vrum, teve 11 filhos. Meu pai foi o caçula. E minha avó morreu pouco depois. Meu pai era um bebê. Ele foi criado por uma irmã, por quem a minha filha tem o nome. E meu avô, que era uma pessoa com uma mente muito aberta, como era naquele tempo, queriam logo arrumar um casamento para ele, 11 filhos. E meu avô dizia que não vai casar para não dar madrasta para os filhos dele. Aí meu pai veio para cá também, jovem, com 16 anos, claro, virou clientêutico. Mas o que acontece? Os 5 irmãos que vieram para a América do Sul... Só para ficar claro, teu pai chegou no Brasil com 16 anos. Uhum, Tá. E a tua mãe já estava aqui? A família do meu pai, meu avô morreu muito antes da guerra, e os irmãos e irmãs que ficaram lá não pegaram a Segunda Guerra, mas, infelizmente, foram mortos pelos romenos, porque a cidade de Britva tinha lá no final uma ponte que ia dar em Transnistria. E tem até um filme sobre a matança de judeus em Transnistria. Infelizmente, meus familiares ficaram lá. Aí meu pai aqui, já conhecendo minha mãe, namorando, também se filiou ao movimento Mapai e sempre trabalhou em sociedade. Só que ele também era membro do Atria,
que acabou dando em biblioteca biálica. Ele foi muito atuante na biblioteca biálica. Eu costumava dizer que ele foi o último moicano, porque foi ele que apagou a luz quando a biblioteca biálica acabou, só tinha sobrado ele. E, principalmente, ele atuou muito no KKL, no Keren Kayemet Israel, que era um movimento que visava replantar Israel. Isso, ganhar terras e fazer elas ficarem verdes, né? Se juntava dinheiro. Eu tenho até hoje uma caixinha escrita em ídis, onde se botava dinheirinho, moedinha para ir. Azul e branco. Píscalo. Aí, meu pai no KKL fazia grandes eventos. Eu acho que é daí que vem essa minha coisa de querer fazer grandes eventos. Ele fazia, entre muitas outras coisas, os bikurim, que eram as festas das primícias. Então, ele organizava, ele bolava, ele coordenava. Claro, depois aparecia uma equipe também. Então, tinha envolvimento da comunidade inteira, barraquinha disso, barraquinha daquilo, crianças de todas as escolas da época, eu estou falando da minha infância, né? E as festas eram nos campos de futebol, do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo, América, Botafogo. E era um luxo. Meu pai tinha uma irmã que casou com um homem muito bem de vida, comunista e muito bem de vida, com uma mente aberta. Então, ele tinha uma filha, tia Freida, eu chamava de tia, eu conhecia, ela morou em São Paulo a vida toda. Mimo Freida. Mimo Freida saiu de Britver e foi estudar em Paris, no Conservatório de Música, e voltou para Britver formada em piano. Imagina. Agora, meu pai contava que Mimo Freida chegou em Britver de calça pantalona, uma piteira deste tamanho, que ela morreu... Deve ter sido apedrejada. Com cabelo... Rony, com cabelo... Eu tenho fotos. Com cabelo cortado à la homem. Isso é 1929, 30, cara. Um escândalo. Meu pai disse que era um escândalo. Agora, ela casou... Eu vou dizer o sobrenome daqui a pouco, você vai reconhecer. Ela casou com tio Hill, que veio de Britver, médico. Imagina, médico. Chegaram aqui? Chegaram aqui. Claro que o diploma dele não foi reconhecido. Eles foram para Niterói para revalidar o diploma. E depois foram para São Paulo. Eles eram os pais do Berel Eisenstein, que foi presidente da CONIB muito tempo. Eu sempre morei, nós, né, eu e meus pais, lado a lado com meus avós maternos. Então, havia uma interação, mas lado a lado mesmo, assim, porta com porta. Havia uma interação muito grande. Meus tios, a gente jantava sexta-feira junto, não estou nem falando dos feriados judaicos, isso é óbvio. Então, o que acontece? Era uma mesa muito divertida. Por quê? Meu pai e minha mãe, Mapai. Meu tio José, mais velho, Mapã, doente naquele tempo. Inclusive, meu tio José, ele morreu há pouco, em Israel. Ele comandou a Aliá ilegal, Aliá Bet, na Itália, antes do advento do Estado. Meu tio Freud, Betar... Só para explicar para quem não sabe, a Aliá é a ida de judeus para Israel, é a volta dos judeus para Israel. E havia Aliá ilegal, porque os ingleses não deixavam os judeus entrarem na Palestina. E aí tinha gente como esse tio da Rosete, que escondia os caras, assim como os mexicanos fazem com quem quer atravessar para os Estados Unidos. Só que lá os coiotes no México matam as pessoas. E aqui os caras morriam para fazer com que as pessoas chegassem vivas em Israel. É um pouco diferente. Vamos lá. Aí meu tio Freud era Betar doente, mas fanático. Esse lutou na guerra... Só para explicar, Betar é de direita e Mapã de esquerda. Então o pau comia na mesa de conferência, de almoço e jantar da casa da Rosete. Aí, e ele foi voluntário, lutou na Guerra de 48, em Israel. Minha mãe muito envolvida, aí é definido um Estado de Israel, a minha mãe resolveu que a gente ia para Israel.
1949. Vendemos o apartamento. Vendemos, que eu digo, eu tinha 11 anos. Meu pai vendeu o apartamento na Senador Furtado, 51. Vendeu o carro Chevrolet, porque eu me lembro de carro... Bom, esse apartamento da Senador Furtado era quase do lado da tua escola, na Ibituruna. Era pertinho. Eu pegava... Era na outra esquina. Eu pegava Pedro Guedes, pegava a Ibituruna e ia a pé. Era uma farra. Certo. Aí... Bom, aí teu pai vendeu o apartamento. Vendeu o carro Chevrolet que ele tinha, óbvio. Vocês foram para Israel, enfim? Em 49? Em 49. Um primo da minha avó, que já vivia lá, que veio direto da Europa, com dinheiro que meu pai mandou, comprou uma casa muito boa em Kiryat Haim, que hoje é uma cidade, eu chamaria de subúrbio de Haifa. E fomos para lá. Eu tive uma adaptação muito boa. Rápida. Muito Você chegou aí no colégio? Chegou aí no colégio lá? Eu cheguei e fui para o colégio no mês seguinte. Por quê? Maravilha. Eu dominava o hebraico. Então, eu fui para a escola. O que acontece? Primeiro, nós íamos em fila indiana, a garotada toda da região, porque a escola era, olha só, um país recém-fundado, 49. Um ano de fundado. Havia escola perfeita, a preocupação com a educação... Sim, mas as escolas já existiam lá desde 1920. Mas eu cheguei depois de uma guerra, né? Eu cheguei depois. Verdade. Aí nós estávamos em fila indiana, na frente era um orientador, o Menael, com um detetor de minas, porque podia ter alguma mina no caminho. Quando eu cheguei o período pós-guerra é muito complicado. Período pós-guerra, tudo pode acontecer. Então, os cuidados são muito redobrados. É verdade, é isso mesmo. Eu, menina brasileira, imagina, estranhei tudo isso, né? Porque, para mim, tudo era novo. Aí, quando chegou na escola, a minha dificuldade era entender aquelas matérias. Imagina, eu com 11 anos, química, física, álgebra, além de matemática, não sei o que, é tudo em hebraico. E mais cultura, gramática. Mas, olha, me saí muito bem, passei de ano e cursei mais um ano. Eu continuei... Quando foi que teu pai e tua mãe resolveram voltar? 51. Estamos encerrando, então, o primeiro bloco de Menorá na TV com Rosete Rubim. Não saia daí. Muitas novidades você ainda vai ter a oportunidade de encarar a partir do início do segundo bloco. Fique conosco. Estamos dando início, então, ao segundo bloco de Menorá na TV com Rosete Rubim. Acompanhe. Quando você chegou à Hebraica, e eu te pergunto, a Hebraica foi a primeira instituição grande onde você se dedicou? Não. Ou você já havia se dedicado antes da Hebraica a alguma outra? Já. Então, conta pra gente. Filha de uma pioneira, eu não me atrevia a pensar que eu ia fazer parte de alguma outra organização. Nem me ocorreu, imagina. Então, eu fui para a Organização das Pioneiras recém-casada. Não tinha grupo para a minha idade. Então, a dona Raba Levinson me ajudou a... Mãe do José Levinson. Ele deve estar assistindo, Zeca. Aí, eu juntei minhas amigas todas e conseguimos fazer um grupo de 20 mulheres, que foi esse recém-casadas. Acontece que esse grupo teve um nome que eu dei do seguinte, foi depois de uma guerra em Israel. Então, no momento que Israel ganhou a guerra... Foi a Guerra dos 6 Dias. Aí a palavra vitória em hebraico é masculino, nitzachon. E eu peguei e afeminei o nome, botei Nitzchona. E o nome do grupo fundado foi Nitzchona. Eu fui presidente dele muito tempo. Fizemos coisas... Olha, fizemos um chá na Hebraica. Tá bom, éramos 20 mulheres. Para 600 pessoas. Convites vendidos. Mas era uma época, eu vou chegar lá, era uma época que você fazia
e a comunidade respondia. Não é isso não, Rosete. Eu já pensei muito nisso. Eu vou te explicar o que era. Então fala. Não é que não. A comunidade respondia porque essa era a maneira de responder na época. Hoje, a maneira de responder é assistir você aqui. Tem 80 pessoas te assistindo, direto. Quantas? E dessas 80, pessoas, certamente, eu vou te dizer no final, quantas pessoas entraram e saíram. Porque entram e saem porque tem outras coisas para fazer. Vão entrar aqui mais de 300 pessoas hoje. Eu vou contar para você. Então, quando você demorava 2 meses para preparar um evento para 600 pessoas, você está tendo 600 pessoas aqui. Você entende? É outro mundo. Para nós é muito difícil a gente se adaptar a esse mundo. Porque eu tenho 71 anos, você tem 80 anos. O que acontece? A gente está acostumado com papel, a gente está acostumado com bilhete, a gente está acostumado com entrada, com avisos. Aqui a coisa é muito diferente. Então, você outro dia me perguntou, vem cá, você não vai divulgar isso antes? Se eu divulgar antes, ninguém vê. Eu tenho que divulgar hoje. Então, eu acordo todo dia, às 5h30 da manhã, pode olhar a hora que eu mando para todo mundo. É entre as 5 e as 7 da manhã, porque aí todo mundo vê, quando acorda, está lá para o cara enxergar. E tem que ser no dia. Então, o mundo mudou, Rosete, e a gente está se adaptando a ele. É verdade, você tem toda a razão, é verdade. Olha só, você disse uma coisa, a Ari me pediu, há pouco tempo atrás, para fazer uma chamada em filminho para o Kabbalat Shabbat. E eu fiz. Olha só o que o Mauro Maraca está dizendo aqui, e é verdade, eu esqueci de falar. Muitos vão assistir depois no meu Instagram e no teu. Cada uma dessas lives que eu faço, tem mais de 500 pessoas que assistem. Eu vou mandar para você ver. É inacreditável. Inacreditável. Mas vamos lá, conta. Conta que tá bom. Conta que tá bom. Nesse dia, a Bianca da Ari me disse que com a minha chamada teve 600 participantes do Kabbalat Shabbat. Você me lembrou disso, é verdade. A força que tem uma imagem, né? Quando nós fomos para Israel, a minha mãe levou aqueles... Na época a gente ia de navio e tinha lift. Lift era um caixotão. Você foi no Moledet? Não, eu fui no Conte Grande. Eu fui até Gênova e de Gênova... É navio italiano. Navio italiano. Moledet era o único navio israelense da época. Só tinha não. Vocês é que foram nessas... Eu fui de Conte Grande e depois de Gênova pegamos outro navio. Então, tinha aqueles lifts enormes onde cabia toda uma casa. O que meu pai levou, que era a estimação dele, era uma moto Harley Davidson. Ele tinha uma moto, ele sempre foi maníaco por carro e moto, ele levou. E levamos tudo, piano, tudo. E levamos um lift desses, cheios de todos os produtos da época, Swift, presuntada, isso, aquilo, salsicha... Tudo cachê. Tudo cachê. Olha, e naquele tempo não tinha validade. Você pegava uma lata dessa, comia um ano depois, não tinha... Acontece que nós pegamos racionamento lá, cena, e tinha casas comunitárias que ensinavam as mulheres a tirar proveito daquilo que tinha, porque carne não tinha. E foi lá que eu aprendi a comer todo tipo de berinjela que tinha o teor de proteína que tem uma carne. E esse lift cheio de comida, a minha mãe distribuiu muito para a vizinhança, porque era realmente muito. Então, sabe, foi um negócio assim bacana. Ficamos 2 anos em Israel. Como é que você acabou chegando à Hebraica? Por quê? Porque meu tio José, que já estava no Brasil na época, ele veio e acabou indo para Israel de novo. Ele não foi da primeira diretoria da Hebraica, mas ele foi do primeiro grupo incentivador no movimento propriamente. Não era com dinheiro dele, era o grupo que veio fazer a juventude da Hebraica. Tá? Então, meus filhos foram para a escola Lietten. Fui ser voluntária no diretório de paz do Lietten. O Marcos Halfin
era o presidente do Diretório de Paz. E foi o Marcos Ralphin. Eu, na época, era vice-presidente da Organização das Pioneiras, já sendo preparada para assumir a presidência. Aí, o Marcos disse assim, não. A Márcia está lembrando que você criou o hino do Liesse. Olha, eu fiz o hino do Liesse, eu desenhei o emblema do Liesse, eu tenho até guardado essas coisas, eu fiz muita coisa, além das festas loucas, malucas. Bom, fora as pequenas. Então, o Marcos disse, não, você vai comigo, eu vou assumir a presidência da Hebraica e você vai comigo. E foi o que aconteceu. Em 72, nós fomos para a Hebraica. Eu fui com ele. Foi uma época muito maravilhosa, porque éramos muitos, éramos fortes, tínhamos vontade de fazer, de acontecer. A Hebraica ganhou um título, a Casa do Ixo, não foi de graça, valeu, ela mereceu, porque toda autoridade era recebida lá, toda festa grande era feita lá, enfim, ela era representativa e ela representava de verdade a comunidade. E tinha a Embaixada de Israel em frente. Nessa época, eu ainda não era funcionária da Embaixada, isso foi depois, mas foi uma época maravilhosa. Além do mais, o Marcos era muito democrático como presidente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero confirmar uma informação que eu tenho, que eu não sei se está certo ou errado, você vai confirmar. Na minha cabeça, quem deu o nome de Casa do Ixo foi o Isaac Nussmann. Provavelmente. Provavelmente. Tá. Porque então foi uma época áurea. Você também trabalhou com o Isaac? Você também trabalhou com o Isaac? Com o Isaac, com o Bernardo, eu fui, digamos, freelancer. Porque eu já tinha relação com o Isaac da Fierge. Olha, eu costumo dizer que a minha vida profissional, a minha vida comunitária, na comunidade judaica e na comunidade maior, tem uma expressão em Yiddish que diz verbinden und verknüpft, amarrado e com nozinhos. Então, eu sempre misturei tudo isso. Em que ano começou o festival? Mas eu acho que exatamente isso não é o mais importante. O mais importante é o seguinte, eu era diretora de cultura. 4 representantes dos 4 grupos de movimentos juvenis sionistas que existiam naquela época me procuraram para dizer que eles queriam fazer uma messibá, que é uma reunião... É uma festa, é uma reunião festiva. E queriam que eu cedesse algum espaço da Hebraica. Bom, mas aí você tinha o festival na cabeça, e aí? Aí eu aproveitei aquele momento, eu disse, tudo bem, eu cedo, eu sabia que o Marcos ia me apoiar, eu banco, eu pago a despesa, mas tem uma coisa, é um evento da Hebraica, vou dar vazão à minha vontade, vamos transformar isso numa grande festa. Eu não podia imaginar que ia se tornar tudo isso, isso eu não pensei, mas eu pensei em fazer alguma coisa. Eles foram embora e voltaram com a seguinte proposta. Eles eram, na época, geridos, digamos, tinham a liderança da Organização Sionista Unificada do Rio de Janeiro. Que era uma instituição tão forte quanto a Fierge. É verdade. Às vezes até mais forte. Isso aí precisa se registrar. Teve grandes presidentes. Zé Wigvelder, Sarita Fischberg, e uma porção de gente da melhor qualidade. Rainigre. Marcos Alfim, Rainigre, todos esses caras. É isso aí. Eu era da mesa diretora. Da organização sionista. Também fui da mesa diretora. Aí eles queriam que houvesse o nome deles na tal festa, porque os movimentos juvenis eram ligados a ele. Eu disse, claro, com todo prazer, posso botar mais 10 nomes. O que eu quero é conseguir fazer o evento da minha maneira.
Se vocês concordaram, e eu botei com apoio da Organização Sionista em cada região. Qual é o problema? Nenhum, né? Nenhum. E foi no Teatro da Hebraica, com as condições que a época podia. Não era o que é hoje, claro. O Teatro Velho. O primeiro teatro. Foi no primeiro teatro da Hebraica. Mas não no atual. Era próprio para a época. Era próprio para a época. Próprio para a época e novo na época. Era novo na época. Era bonitinho. Aí foi feita a festa, muito bonita, e todo mundo se entusiasmou muito e resolvemos repetir para o ano seguinte. Lógico que aí, vamos dizer, o DROR contou para o pessoal do DROR de São Paulo, sei lá de onde, que fez o festival, que vai ter de novo. E começou a ter... Aí era festival, eu anunciei como Festival da Dança Israelí, só. No outro ano, começou a vir grupos de outros estados. Aí eu botei Festival Nacional da Dança Israelí. Defende. Só que eu queria uma música para ter assim, o começo. Porque, inclusive, eu fui apresentadora dele. Além de organizar, coordenar, não sei o quê, eu fiz a apresentação dele, se eu não me engano, foi com Carlinhos Schur, o primeiro. Então, eu procurei uma música para fazer fundo no texto, que eu adorava escrever, no texto que eu tinha escrito. E eu peguei essa música. Então, tinha a música Ava Netebe Machol, Ava Netebe Cholot. Ava Netebe Machol, Ava Netebe Cholot, Ava Netebe Machol, Ava Netebe Cholot. E a lei. Aí eu batizei o festival com este nome, Ava Netebe Machol. Saiamos no imperativo, saiamos em dança. E assim a coisa pegou e hoje é o que é, né? Hoje é o que é. Na minha concepção, só faz a coisa crescer com disputa. E em determinado momento chegaram à conclusão, as escolas principalmente, que não deveria haver disputa e que todo mundo deveria se apresentar e empatar. O que você acha dessa decisão, que eu acho horrorosa? Olha, eu, na época, fui contra. Vou dizer por quê. Porque o festival cresceu, e é muito bom que tenha crescido. Mas o que acontece? A mesma escola manda 5 grupos. O mesmo bailarino dança em 3 grupos. Aí a coisa cresceu de um jeito que você não pode fazer um festival de 24 horas seguidas, não tem como. Tanto, e depois virou assim, criancinha. Todas as criancinhas queriam participar. É lindo, mas... Depois as vovós, as mamães. Isso é o lado bom, porque traz público. Não, eu acho ótimo, eu não estou reclamando de nada, eu estou dizendo que está ótimo, só estou lembrando. Quando era o movimento juvenil, só vinha jovem. Agora, quando criança dança, seja de 5 anos, ou de 8, ou de 10... Vem a família inteira. Ela não vem sozinha, né? Muito bem. Cada criança traz mais 5, mais 10. Bom, então eu, pessoalmente, tenho uma posição quanto a isso. Mas, se a maioria decide, eu só voto não dá para ser diferente. Estamos, então, encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Rosete Rubim. Não saia daí. As novidades ainda não cessaram. E o terceiro bloco traz uma série delas. Fique conosco. A boa prática comercial nos ensina que só profissionais com alta capacitação e, mais do que isso, experiência garantida podem resolver os problemas que se apresentam à nossa frente. Portanto, se você quer comprar, vender, alugar, todo e qualquer negócio a respeito do mercado imobiliário, procure Sérgio Castro Imóveis. Atribuo os 70 anos de sucesso da Sérgio Castro Imóveis no mercado imobiliário a toda a atenção
que a gente dá e ao nível de atendimento que nós damos a todos os nossos clientes. Meu pai deixou isso muito imprimido na nossa alma corporativa, atender o cliente como sendo a coisa mais importante que existe para a empresa, o seu maior tesouro. Então, no ramo de compra, venda e administração e locação de imóveis, nós temos tido tanto sucesso justamente por causa dessa nossa conexão com o cliente e pela nossa capacidade de resolver problemas que muitas pessoas não conseguem encontrar caminhos para resolver. 70 anos de sucesso no mercado imobiliário. Sérgio Castro Imóveis, a empresa que resolve. Localizado bem no coração do centro do Rio, no caminho do VLT, o DC Grill oferece um sofisticado buffet de peixes e crustáceos, além das carnes de padrão superior da Grife Oasis. O DC Grill é a melhor opção gastronômica para um almoço de negócios, a confraternização de sua empresa ou um simples encontro. Sabe quando você percebe que tem muitas coisas e pouco espaço? Quando você não quer se desfazer ou quer simplesmente organizar o que tem? A solução que você precisa é um self-storage, mais precisamente, a Smart Box. Aqui você guarda tudo o que quiser, em boxes individuais de diversos tamanhos e libera espaço na sua casa, empresa ou escritório. Na Smart Box, você que decide o espaço que precisa e o tempo que quer ficar, de forma simples e sem maiores burocracias. Smart Box, guarde esse nome, porque o resto a gente guarda para você. Estamos então dando início ao terceiro bloco de Menorá na TV com Rosete Rubim. Ela está contando a história dos últimos 50 anos da comunidade judaica do Rio de Janeiro. Continue conosco. Como é que você chegou na Federação Israelita? Eu cheguei, na verdade, com o Isaac Nussmann. E você me encontrou lá, como diretor de juventude. Eu te encontrei lá. Conheci você com essa tua energia, com essa tua vontade de fazer, com essa tua disposição e com a tua inteligência, porque você é muito perspicaz. Eu acho que você já está voltando quando a gente está indo. Essa é que é a verdade. E tem mais uma coisa. Perto de você sabe que a gente já brigou muito, né? A nossa convivência foi maravilhosa e teve momentos muito difíceis. Mas o que acontece? Perto de você, se a pessoa não corre, ela é atropelada. Você, com a tua energia, com a tua criatividade e com a tua vontade de fazer, porque você não fala só, você arregaça a manga. Então, você atropela. Agora, é por isso que as coisas aconteciam. A tua gestão tem nenhum demérito para presidente nenhum de qualquer entidade, tem nenhum demérito para nenhum ativista comunitário, pelo amor de Deus. Todos têm o seu valor. Tem nenhum demérito. Cada pessoa que é voluntária, ela tem um valor. Acertando ou errando, fazendo muito ou pouco, ela deu tempo. Então, para mim, todos têm valor. Claro que eu avalio mais ou menos de acordo com o que eu entendo do meu gosto. Eu sempre digo que pessoas não têm defeito, elas têm aquilo que eu não gosto. É diferente, né? Então, eu sempre digo, defeito é aquilo que eu não gosto. Então, o que acontece? Você teve muita energia. Você era muito jovem, você na Fierge era super jovem, né? Eu tinha 34 anos quando eu comecei. E eu tive que esperar fazer 35 para poder assumir a presidência, né? Você tinha sonhos, você tinha vontades, e fez. E nós éramos obrigados a correr com você. Porque, como eu disse antes, ou corria ou era atropelado. Mas era difícil, Rosete. Eu era muito brabo naquela época, né? Brigava muito. Era complicado. Muito. Eu cheguei na Fierge pela mão do Isaac. Eu não sei nem como foi a primeira vez. Mas aí você chegou como diretora. Não. Como voluntária. Voluntária. Você sentava na mesa da diretoria, eu me lembro disso.
E a gente fazia e acontecia. Porque também eu já era organizacionista. Aí assim, você fez lá, faz aqui, aí eu te conheço de lá, vem para cá. Essas coisas. Também era uma época com uma vida menos tumultuada e menos corrida que hoje. Eu me lembro que naquela época havia gente que tinha 8, 9, 10 funções na comunidade. E eu exigi que para entrar na federação comigo, tinha que largar tudo e só se dedicar à Fierj. Senão, essa pessoa só faz a reunião. Ela vai à reunião, dá palpite, e Ides tem um ditado que diz: árbitros ou líderes, trabalhar, realizar, deixa o outro. Não é assim que funciona, entendeu? Você está certíssimo. É assim que é. Conheci você, quer dizer, eu já te conhecia, porque eu trabalhei com o Zeca. Na Menorá? Seu pai. Na Menorá? Na Menorá. Depois eu falo da Menorá. Então, claro que eu te conhecia. Mas, para mim, naquela época, você era, não vou dizer que era um menino. Porque, olha só, 10 anos de diferença. Na época que você trabalhou na Menorá, você devia ter 30 anos e eu devia ter 15. Você devia ter 20 ou 10, um negócio desse. Quando você assumiu, era assim, era o pinto no lixo. Porque, embora a gente tivesse muito bico, o que acontece? A gente tinha bico porque a gente tinha muita coisa em comum. Mas eu via em você aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu gostaria que todo mundo fizesse. Então, eu me realizei muito, apesar de bastante vezes me desentender com você, mas eu me realizei nas tuas realizações. Sabe? Que não eram minhas, eram nossas, na verdade. Eram nossas. As realizações eram de nós todos. É verdade. A comunidade só ganhou com isso. Você acha que a nossa comunidade ela se desgarrou do ambiente em que ela se formou e as pessoas hoje, ao invés de terem uma comunidade, têm grupos na internet? Eu não falo do tempo da pandemia, eu já falo de antes. Para levar gente para os clubes é difícil, para levar gente para as sinagogas é difícil, para levar gente para as entidades é difícil. Como é que você está vendo isso, hein, Rosete? Eu não sei por quê, mas houve um lapso de 1 ou 2 gerações, não é geração, de décadas. Houve um lapso de 1, 2 décadas e isso deu um esvaziado nos clubes, porque, gente, nós somos do tempo que o clube fervia, né? Fervia. Os clubes hoje não é só o clube judaico. A verdade é que eu acho, não sei se é tecnologia, eu não sei o quê, mas houve um esvaziamento em geral. O Fluminense não tem o que tinha, o Flamengo... Eu estou falando socialmente, culturalmente... Não, eu estou entendendo o que você está falando, eu concordo com você. Eu acho que a vida mudou. E o clube judaico ainda sofreu mais, vou dizer por quê. Porque o clube não judaico viveu de esporte e vida social. Mas o clube judaico viveu de esporte menos, vida social bastante, mas vida cultural mais ainda. E esse esvaziamento da vida cultural foi um baque. Foi um baque. Na minha avaliação, o Rio de Janeiro, com todos os problemas que tem, com todas as dificuldades, é a porta cultural de entrada do Brasil. Isso é inegável, não há outra circunstância. Todas as outras unidades da federação copiam o Rio de Janeiro, seja no carnaval, tenha sido no futebol e numa série de outras atividades que são atividades culturais cariocas, praia e tudo isso aqui. Qual foi o teu sentimento quando Israel resolveu fechar o consulado que ele tem no Rio de Janeiro e colocar aqui um cônsul honorário que não é a mesma coisa do que um cônsul de carreira e que não pode resolver coisas que um cônsul de carreira pode resolver? Eu sou absolutamente contrário a esse movimento que Israel fez, completamente. Olha, eu sou contrária por 2 razões. Acho que está errado. O Rio de Janeiro realmente... Tá bom que hoje São Paulo, talvez,
com mais poder aquisitivo, com isso, com aquilo, é a grande cidade brasileira. Mas você tem razão, culturalmente e emocionalmente, porque quando você fala Brasil lá fora, eles lembram Copacabana, Carnaval, coisas que só tinha no Rio de Janeiro. Sabe, uma coisa assim, hoje todo mundo faz Carnaval, mas houve um tempo que quando você dizia sou brasileira, eu viajei muito. Então, a primeira coisa que eles diziam, Pelé, samba, Carnaval, Copacabana. Então, emocionalmente, o Rio de Janeiro é muito forte. Culturalmente não se fala. Então, eu pessoalmente achei erradíssimo fechar o consulado. Eu vou te contar uma história que eu acabo de me lembrar. Eu não era vereador, não, eu era presidente da Fierj, no ano de 93, sim, quando aconteceu o fechamento do consulado. E o César Maia era o prefeito da cidade, que é meu amigo. Eu coloquei o César Maia no CIB, o Sérgio Nisqui era o meu vice-presidente. Nós ligamos para o Shimon Peres, com alto-falantes no CIB, colocamos uma plateia às 10 horas da manhã, de mais de 100 pessoas, e o César Maia conversou em inglês com o Shimon Peres, pedindo para que ele não fechasse o consulado. Ele disse que ia ver e não adiantou nada. Me fala uma coisa, qual foi o evento da tua vida? Se você quiser falar do Shoah no final, esquece o Shoah por enquanto. Qual foi o evento da tua vida que você nunca mais vai esquecer e eu queria que você contasse os detalhes desse evento? A grande noite do azul e branco que eu fiz para a Organização Sionista Unificada do Rio de Janeiro no Fluminense. Eu envolvi... Isso você se lembra do ano? 70 e qualquer coisa. Outra coisa, a loucura do teu aniversário no Copacabana Palace. Porque aquilo foi quase... obrigada. Aquilo foi quase uma loucura, né? Mas deu certo. Aquilo foi uma semana antes da eleição de vereador. E foram 5.100 pessoas lá. 5.100 pessoas. Cada uma deu R$1. Olha, lembra? Em volta da piscina, em todos os lugares, shows. Olha, uma doideira. Veio gente, eu não sei nem de onde saiu tanta gente. Saiu daí, de por aí. Foi gente de tudo que era lado. A gente só não foi internado como maluco, mas o evento foi uma loucura. Olha, eu não sei se você participou desse que eu vou falar agora, mas eu participei como espectador. Eu era muito mais jovem, tinha 23 anos de idade, estava recém-casado, e fui com a minha mulher, com a Rosália, na época, no Maracanãzinho, um evento do Eliezer Bulau e Yom Ha'atzmaut, um dia de aniversário do Estado de Israel, que foi alguma coisa fantástica, espetacular, e depois participei de um evento no Maracanãzinho também, realizado pelo Roberto Striger, com a presença do Zico, da Xuxa. Foi um negócio espetacular. A Xuxa desceu, aquele negócio que bombeiro desce. Eu sei. É isso mesmo. Eu fui da coordenação desse evento, foi uma doideira também. Nós ficamos no nós somos... Hoje a gente está distante disso. Ficamos dia e noite, dias seguidos, porque não podia ter uma falha, era uma coisa só de segurança. Conta para nós a tua participação numa das instituições mais importantes da comunidade judaica, que tem muita gente que não olha para essa instituição, e ela é fundamental, porque ela é linda, ela é maravilhosa e ela mostra a alma judaica profundamente, que se chama Coral Israelita Brasileiro. Olha só. Conta pra gente. Eu cheguei no coral, ele tinha 1 ano de vida, menos de 1 ano. Eu cheguei a cantar nos primeiros concertos. Então, eu comecei a frequentar, até por causa de namorado, porque na época minha mãe e meu pai não queriam que eu frequentasse, porque era dos Reuter, né? Só para quem não sabe, Reuter é vermelho de esquerda, comunistas. Pois é. Na época eram os comunistas judeus. Ele ficou horrorizado. Mas eu comecei a frequentar. E é óbvio, naquele tempo, os ensaios eram quarta de noite, sábado de tarde. Então, no ensaio de sábado, a gente saía, tinha uma grande galera jovem. Nós íamos para a Espaguetolândia, na Cinelândia, jantar e voltávamos
para a vida social, baile, conferência, sei lá o quê. Nessa época, a Lélia Bácia, o casal Catiello, seu Tévia e Dona Bácia, no carro deles, que com certeza cabia 5, vinha 10, pegava a turma que morava na Tijuca, eu morava na Marise Barros nessa época, eles juntavam a turma, não tinha túnel, então subia lá pela Rua Estrela, descia pela Rua Alice, que era outra mão na época, íamos para o coral. Então, foi uma época maravilhosa. O coral sempre foi no Eliezer Steinberg? O coral sempre foi no Eliezer Steinberg. Ele começou lá e está lá até hoje. Não esse. Não, tá bem, o coral... Mas o que acontece? Havia ideal. Quem fundou o coral foi a turma que veio da Europa, muito esclarecidos culturalmente. Imagina, casal Kacelnik, o casal Tabak, o professor Tabak, os Kaminsky. Quer dizer, era um pessoal, Dona Ida trabalhava em Teatro Ídolos, era uma turma ligada muito fortemente à cultura e conseguiu agregar. Olha, o nosso coral, hoje eu não faço parte dele, mas é nosso, é nosso. O coral claro que chegou a ter... Eu nunca fiz parte dele, ele é meu também. Pena que a comunidade não pensa assim. Olha só, o coral chegou a ter 160 vozes. Gente, para pensar. Pessoas que nós mais jovens, tá bom, estudamos música, mas daquela geração que foi a primeira, foi de ouvido, sabe? Era uma coisa muito... Ensinar um coral desse com 4 vozes a cantar música... Se você parar para pensar, e tivemos maestros de renome. Eu fico com medo de falar nome, mas olha só, Isaac Arabchevski, Henrique Morelenbaum, Eleazar de Carvalho, e vai por aí. Não vou falar mais porque eu vou esquecer alguém, vai ficar muito chato. Com Isaac Karabchevski, nós chegamos a cantar na Quinta da Boa Vista, no Projeto Aquários, com a Sinfônica Brasileira. Quantas vezes vocês cantaram no Municipal? Muitas. Porque o que acontece? Quando esses maestros dirigiam o coral, a mesma história. Eles envolviam o nosso coral, que era um coral sem grandes preparos líricos, mas eles envolviam com as orquestras que eles regiam, entendeu? Com os eventos que eles faziam. Então, nós crescemos com esses eventos. Nada parecíamos, né? Puxa, eu cantei com a Sinfônica Brasileira no Projeto Aquários. Não é pouca porcaria, né? Menorá na TV entrando no ar, mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio. E também em todos os dias e horários que você pode acompanhar aqui embaixo da telinha e que você já se acostumou a nos seguir nos programas de repetição. Nos vemos lá!